escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, meus amigos, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez para uma aula da Escola Bíblica Dominical, da classe jovem. Como vocês sabem, nós estamos numa revista nova, embora essa já seja a quarta lição, né? Não sei se dá para dizer que ela é tão nova assim. E o que nós estamos estudando nesta revista? O título dela é O Servo Sofredor, a morte da morte na morte e ressurreição de Cristo. Nós estamos estudando a morte da morte, a partir do sacrifício e da ressurreição de Cristo. É um tema belíssimo, é um tema maravilhoso, que encanta a todos nós que estamos estudando. Antes de nós entrarmos na lição de hoje, eu quero convidar você a fechar os olhos, me acompanhar em oração. Vamos lá? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado porque temos a oportunidade de estudarmos a sua palavra. Ainda que à distância, ainda que pelo YouTube, mas o Senhor permite que o nosso espírito seja alimentado pela sua palavra. Pedimos agora que o teu Santo Espírito nos abençoe, fale aos nossos corações, para que nós possamos verdadeiramente compreender quem é Jesus. Nós oramos e pedimos em nome dele, Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Então, vamos lá. Nós estamos estudando essa revista, cujo título é O Servo Sofredor, né? Aqui é a revista. E a lição de hoje tem um título muito interessante. Quem é Jesus? A hora da decisão. Jesus perante o Sinédrio. Então, o título já é bem chamativo. Quem é Jesus? Essa pergunta é interessante porque todos nós, quando eu digo todos nós, eu estou me referindo à maioria dos seres humanos, sabem quem é Jesus. Você perguntar para uma pessoa do Islã, ele vai dizer, foi um profeta, um dos grandes profetas. Se você perguntar para um kardecista, ele vai dizer, foi um espírito iluminado. Se você, infelizmente, se você perguntar para alguns evangélicos, se você perguntar para alguns quem é Jesus, ele vai dizer, Jesus não é quem é, mas o que ele é. Jesus é amor, Jesus é respeito, Jesus é diversidade, e vai colocar um monte de coisa boa com o título de Jesus. Mas não responde, biblicamente, quem é Jesus. Essa lição é importante justamente por esse aspecto, de nós sabermos quem é Jesus. Sabe por quê? Porque a identidade de Jesus, ela é crucial, fundamental para a existência da verdadeira igreja. A verdadeira igreja, a noiva de Cristo, ela só pode existir e cumprir o seu papel se ela souber verdadeiramente quem é Jesus. E vejam que esta pergunta de quem é Jesus não é uma pergunta nova. A Bíblia está recheada de episódios
aonde se pergunta quem é ele, né? Como a mulher samaritana, que certa vez perguntou, será este, porventura, o Cristo? Ou os próprios discípulos que andavam com ele e se perguntavam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A multidão perguntava, quem é este? Então, a nossa lição hoje, cujo título principal é Quem é Jesus? Ela é de suma importância. Conforme eu disse, só dá para a igreja ser igreja se ela conhecer, se ela souber quem é Jesus. Se ela souber quem é verdadeiramente Jesus. E neste ponto da lição, eu preciso fazer uma pergunta para você. E para você? Quem é Jesus? Não vale dizer que Jesus é amor, que Jesus é compreensão, que Jesus é você acolher os pobres. Vejam que uma das estratégias de Satanás para encobrir a verdadeira identidade de Jesus é fazer com que o ser humano pense que tudo aquilo que tem de bom, inclusive de comportamento para com o próximo, seja Jesus. Espera aí, Beto, você está dizendo que na verdade, quando a gente diz que Jesus é amar o próximo, que Jesus é cuidar do meu próximo, é uma resposta satânica? Sim. Eu não estou dizendo que eu não devo amar o meu próximo. Eu não estou dizendo que eu não devo acolher o meu próximo, fazer caridade, lutar por justiça social. Mas quando eu reduzo Jesus a isso, eu estou encobrindo a verdadeira identidade de Jesus. Tá? Então, olha só, na lição de hoje, o que vai rolar? Nós vamos ver o que os judeus pensavam a respeito de Jesus. Mas ainda, o que Jesus afirmou sobre a sua natureza. Ainda, como tudo isso levou Jesus a ser condenado a uma sentença de morte. E, por fim, como a escolha de líderes religiosos pode revelar, muitas vezes, a incredulidade desses líderes. Então, vamos lá, seguindo aqui na pergunta, quem é Jesus? Tá? E o nosso texto base está lá em Mateus 26, versículo 57 em diante. Deixa eu colocar aqui uma coisa para você. Na verdade, esse mesmo trecho, ele é descrito tanto no Evangelho de Marcos, como também de Lucas, além de Mateus, que é o que nós vamos ler. Então, depois, eu sugiro que você faça a leitura também de Marcos e Lucas. Mas é o mesmo episódio. O que aconteceu? Jesus foi traído, Jesus foi preso, Jesus é levado até o Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio é a mais alta corte dos judeus, onde se reúnem as autoridades eclesiásticas e políticas de Israel. E ele é julgado no Sinédrio. Condenado, então ele é levado às autoridades romanas, porque o Sinédrio não tinha autoridade para condená-lo à morte. Então, acompanhe comigo aqui a leitura.
versículos 57 em diante. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunidos os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, ao final, apareceram duas, afirmando: Esse disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Pois é. E assim, Jesus foi condenado. Tá? Eu queria aqui voltar um pouquinho nos fatos no momento da prisão de Jesus. Né? Tem 2 fatos aqui que eu gostaria de ressaltar na prisão de Jesus. Primeiro, resistência inicial em prender Jesus. Eles ficaram paralisados, né? Aquele monte de gente, aquele monte de soldado, e eles ficaram atemorizados de prender Jesus. Isso tudo confirma o que as Escrituras dizem, e o próprio Jesus diz que ele se oferece em sacrifício. O segundo ponto, Pedro, o mais exaltado, ele saca da bainha de um soldado romano a espada e corta a orelha de um soldado chamado Malco. E Jesus prontamente cura a orelha deste soldado. São 2 lições aqui que a gente deve retirar. A primeira é que Jesus se entrega. Ele se entrega porque faz parte do plano de Deus ele se entregar em sacrifício. O segundo ponto, e aquele que talvez pegue muito na nossa natureza humana, é que quando Jesus prontamente restaura a orelha desse soldado, ele dá a todos nós uma lição de como nós devemos tratar os nossos inimigos. Curando os nossos inimigos. Amando os nossos inimigos. É um desafio, entanto. Quais os motivos da prisão e da morte de Jesus? Veja, a primeira lição dessa revista foi dada pelo presbítero Eduardo. Ele falou quem matou Jesus. Ele já trabalhou um pouco sobre esse ponto. Mas a gente vai aqui voltar rapidamente sobre um dos aspectos, né? Os motivos ocultos da morte de Jesus. E para a gente falar desses motivos ocultos, eu quero
também voltar aqui um pouco no tempo e rememorar os fatos. Numa sexta-feira, Jesus ressuscita Lázaro. Ressuscitou um morto. No domingo, ele entra em Jerusalém como um rei, né? Ele é ovacionado, as pessoas o recebem como verdadeiramente um rei. Vejam, a multidão estava encantada com ele. Ele ressuscitou um morto na sexta, no domingo foi recebido como um rei. Isso despertou a atenção dos religiosos judeus. Isso despertou ciúme, isso despertou inveja. Já havia no coração desses religiosos a intenção de matar Jesus. Tá? E por isso ele foi preso. Mas os motivos ocultos, vamos aqui ainda trabalhar nesse sentido. Ninguém disse que prendeu Jesus porque tinha inveja, né? Qual era a justificativa? A acusação formal contra Jesus tinha ares assim de piedade, de religiosidade, de zelo pela religião judaica. Daí a preocupação de configurar alguma heresia praticada por Jesus. Mas na verdade, os reais motivos era a inveja. A inveja é que permeava a intenção desses religiosos. E olha só, assim como aqueles religiosos deram uma capa, um verniz de religiosidade, de zelo com a religião, quantas vezes nós não pautamos as nossas atitudes com um verniz de religiosidade, com um verniz de zelo pelas coisas de Deus. Mas, na verdade, dentro do nosso coração, nós temos outras intenções. Uma inveja, uma ganância, uma soberba. E estou falando dentro da igreja, inclusive. Nesse sentido, isso nos faz pensar sobre as reais motivações de nossos atos e de como fingimos e disfarçamos pecados em aparência de piedade. E aí eu convido você depois a abrir lá em Colossenses 2, 23. Tá? Nesse sentido, como que foi o julgamento de Jesus? O texto é bem claro aqui, né? Houve uma enxurrada de falso testemunho, de testemunhas compradas, de testemunhas mentirosas. E é interessante porque o testemunho delas não batia. Eram contraditórios, né? Por mais que a coisa tivesse comprada, na hora H não tinha sustentação. E a gente que é da área jurídica, a gente sabe que a testemunha, se for para mentir, a mentira tem que ser muito bem combinada, porque mentira tem perna curta, ela parece. Mas aí então surgiram duas testemunhas que disseram: olha só, eu ouvi ele dizendo que ele ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Bom, aí então veio aquela grande questão, né? A heresia, como que ele pode
profanar, né, o templo do Senhor. E nesta acusação, a gente precisa entender aqui um contexto. E para isso eu vou a João, capítulo 2, versículos 18 a 22. Tá? Se tiver muito difícil de você ler, se tiver muito pequena a letra, dá um pause e pega a sua Bíblia para acompanhar a leitura comigo. Ou então, escuta aqui a leitura. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostra para que fazerdes estas coisas? Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, Jesus, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Olha só, os outros evangelhos dizem que essas 2 testemunhas também eram falsas, porque quando Jesus disse que ele destruiria o santuário e o reconstruiria em 3 dias, ele não estava se referindo ao templo físico, mas ele estava se referindo a ele mesmo. Ele morreria e em 3 dias ele ressuscitaria. Percebam que foi retirado do contexto a frase dele. Incompreendido. Porque as pessoas não sabiam verdadeiramente quem era Jesus. Jesus, ele é o verdadeiro templo. Essa que é a questão. Olha só. Deixa eu voltar aqui, perdão. Agora sim. Ele é o verdadeiro templo. Porque olha só ele pode representar a Deus por ser ele próprio Deus em figura humana. Só ele pode restaurar o relacionamento entre Deus e o ser humano por ser perfeito mediador entre as 2 partes e por ter oferecido o perfeito sacrifício através do seu próprio sangue. Vamos entender qual a necessidade do templo. O templo era aonde Deus se comunicava com o seu povo. Foi uma ordenança de Deus para que fosse construído o templo. E no templo fossem oferecidos sacrifícios para que os pecados fossem perdoados. Com Jesus não preciso mais de templo. O sumo sacerdote não precisa mais aspergir o sangue do cordeiro sobre a arca da aliança. Não precisa mais ter santo dos santos. Porque Jesus é o verdadeiro templo. Eu não preciso de uma representação de Deus através de um edifício, porque Jesus é Deus. Eu não preciso mais fazer sacrifícios para expiar os meus pecados, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado, tirou o pecado do mundo. Olha só, nesse sentido, voltando aqui ao julgamento, a verdade foi rejeitada. Qual foi a técnica para instruir o julgamento? Testemunhas forjadas. Não surtiu efeito. Que buscou, então, Caifás, o sumo sacerdote? Interrogar Jesus. E o interrogatório tem por finalidade fazer com que o réu
confesse. Essa é a finalidade de todo interrogatório. Num primeiro momento, Jesus fica silente. Ele não se manifesta. Mas aí Caifás pergunta: é verdade que você é o Cristo, o Filho de Deus? E acompanha aqui as respostas de Jesus. Sim, sou o Cristo. Eu sou e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Quem Jesus disse que era? Filho de Deus, assentado à direita de Deus e vindo com as nuvens dos céus. Então, eu sou o Cristo. Estou assentado à direita de Deus. E o que significa isso? A direita, a destra, né, significa a confiança, um local de destaque, um local de aceitação. Vejam, essa expressão, assentado à direita de Deus, significa duas coisas aqui. Vamos lá. Primeiro, o cumprimento iminente da sua missão. E eu te pergunto, qual era a missão de Jesus? Morrer por mim, por você. Em segundo ponto, assentado à destra de Deus Pai, significa aceitação pelo Pai da missão cumprida. Mais ainda, ele diz, vindo sobre as nuvens dos céus. Sabe o que significa isso? A história do Messias não termina na cruz. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E foi visto subindo aos céus entre nuvens. E assim, entre nuvens, também ele vai voltar. E aí, então, nós temos a sentença. A sentença de morte. Com um teatro de Caifás, o sumo sacerdote. Ele rasga as suas vestes. E sabe o que significa isso? Rasgar as vestes? É um ato de tristeza, de lamento. Mas, na verdade, ele não estava lamentando. O coração dele se regozijava com a morte de Cristo. Veja, o verniz da religiosidade, da piedade, do zelo, quando na verdade há motivos ocultos aqui. Nesse sentido, eu vou caminhando para a conclusão agora. É necessário assumir uma posição a respeito de quem seja Jesus. Você não pode ficar indiferente a isso. Quem é Jesus? Do mesmo jeito que Jesus perguntou aos seus discípulos, lá em Mateus 16,15, e vós, quem dizeis que eu sou? Ele está perguntando para você agora. E você? Quem você diz que eu sou? Um homem muito bom? Um homem muito sábio? Um profeta? Um espírito evoluído? Ou eu sou aquele que morreu na cruz
para pagar os seus pecados. E ressuscitei depois de 3 dias. Sou filho de Deus, sentado à destra do meu Pai. E vou voltar entre nuvens. Quem é Jesus para você? Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.